Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil. Eu sou o professor Sandro de Abreu, da disciplina de Direito Constitucional. Pois bem, em modos anteriores eu estava tratando do título 3 da Constituição Federal, que é da organização do Estado, mais precisamente do capítulo 2, que trata, o capítulo 2 trata da União. Nós vimos na aula anterior acerca dos bens da União, que está contido no artigo 20 da Constituição, e eu comecei a fazer uma introdução para vocês acerca das competências da União, que são os conteúdos mais recorrentes em prova de concurso quando se trata da organização do Estado. Eu fiz um paralelo para você na aula anterior. Eu disse o seguinte, olha, eu tenho dois tipos de competência da União. De um lado, eu tenho a competência material ou administrativa, que é uma competência para fazer. E de outro lado, eu tenho a competência legislativa, cujo próprio nome já diz, é para legislar. Na competência material administrativa, eu falei, olha, tem dois artigos que tratam de competência material ou administrativa, que é o artigo 21, que trata da competência exclusiva da União, portanto, ninguém mais pode fazer, é uma competência só da União, e eu disse mais, que o termo competência exclusiva não comporta o verbo legislar junto. Por quê? Porque o exclusivo é para fazer, só a União faz, como por exemplo, editar moedas é competência exclusiva da União. Como, por exemplo, manter relações com estados estrangeiros. Competência da União, só ela faz. Como, por exemplo, decretar o estado de defesa, o estado de sítio e intervenção federal. É só ela faz. Não cabe ao Estado, não cabe ao DF, não cabe aos municípios. Ficou claro? Observem que aqui na exclusiva, senhoras e senhores, é impossível o instituto da delegação. Ah, professor, mas tem uma outra competência material ou administrativa onde todo mundo pode fazer ao mesmo tempo. Isso é verdade? Sim. A competência comum da União, que está contida no artigo 23, porque o termo comum é comum para a União fazer, é comum para os estados fazer junto, é comum para os municípios também fazerem juntos, é comum também para o Distrito Federal, é comum de todos. Todos quem? União, estados, DF e municípios. Essa competência comum do artigo 23 é uma competência para fazer, é uma competência material, é uma competência administrativa. Então, olha a maldade na prova do SEBRASF. É competência comum da União, estados, DF e municípios legislar sobre, dois pontos. Está errado. Não cabe aqui o verbo legislar na competência exclusiva e não cabe o verbo legislar na competência comum, porque eu estou aqui a tratar de competências materiais, administrativas. Claro aí, alunos? Vamos dissecar agora o artigo 23 da Constituição, que trata da competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios. Vá comigo para a tela. Olha o que disserta o artigo 23. É competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então, aqui todo mundo vai entrar, ó. Para ficar claro para vocês, vou traçar um paralelo, olha só. Está aí no quadro para vocês, ó. Competências da União. A material, administrativa para fazer, eu tenho dois tipos. Artigo 21, competência exclusiva da União, portanto, não cabe delegação. O 23, que é o que eu estou tratando agora, é uma competência da União, dos estados, DF e municípios, e não comporta o verbo legislar, porque aqui a obrigação é de fazer alguma coisa. Então, volta para o artigo 23. Olha o que ele diz. É competência comum da União, dos estados, do DF e dos municípios. Inciso 1º. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Volta à tela para mim. Alunos, isso aqui é muito óbvio, isso é muito prático. Preservar a Constituição, zelar pela guarda da Constituição Federal, é competência só da União? Não, é competência dos estados, é competência do Distrito Federal, é competência dos municípios. Cabe a todos eles zelar pela guarda da Constituição Federal. Outra informação, conservar o patrimônio público. É competência só da União?
Não, o Estado tem que conservar o quê? O patrimônio público, o DF tem que conservar o patrimônio público, os municípios também têm que conservar o patrimônio o quê? Público. Daí o termo competência comum. Agora observe o verbo que está na introdução do inciso primeiro. Zelar. Está na tela. Aqui não comporta o verbo legislar, porque eu estou a tratar de uma competência material. Agora, olha só, em épocas de pandemia, destaca o inciso segundo, passa um batom no inciso segundo. Vou até colocar um marca-texto. É competência comum da União cuidar da saúde. Alunos, cuidar da saúde é competência comum da União, prevista no artigo 23, e o segundo. Volta a tela para mim. Em época de pandemia, existem vários questionamentos, existe uma celeuma acerca da competência. Ah, a competência é só do Estado, como diz o governo federal. A competência é do município, a competência é do DF. Eu estou limitado ao governo federal, não posso fazer nada em relação à saúde, porque o Supremo Tribunal Federal limitou a minha área de atuação. Alunos, tem como o Supremo Tribunal Federal limitar a área de atuação do governo federal em termos de saúde? Não! Então não foi esta a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque, se ele assim o fizesse, contrariaria o que? O artigo 23, o segundo da Constituição. Porque cuidar da saúde é competência de todos, da União, dos estados, do DF e dos municípios. Essa competência é uma competência material, é uma competência administrativa, portanto, uma competência para fazer. Claro aí? Volta comigo para o 23 segundos. É competência comum da União, estados, DF e municípios. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso terceiro, é competência ainda comum proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e notáveis, e também os sítios arqueológicos. Ainda é competência comum de todos impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. É ainda a competência comum de todos proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e inovação. Olha só, destaca o quinto. É competência comum de todos. Olha só, proporcionar meios de acesso à cultura e olha só, à educação. A educação é competência da União, é competência dos estados, é competência do DF e também dos municípios, alunos. Então, destaco o inciso 5º e vou ler mais uma vez. É competência comum da União, estados, DF e municípios. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Redação dada pela emenda 85, que trata do ano de 2015. Olha o sexto. Ainda é competência comum da União proteger o meio ambiente. Volta para a minha tela. Alunos, aqui é muito lógico. Proteger o meio ambiente é competência só da União? É competência só dos estados? É competência só do DF? É competência só dos municípios? Não! Assim como a saúde, assim como a educação, assim como a cultura, o meio ambiente é competência comum de todos. Todos quem? União, estados, DF e municípios. Volta comigo à tela para o inciso 6º. É competência comum proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. 7º, é uma relação com o 6º. Então, o 7º se correlaciona com o 6º. Está aí a informação, ó. Compete à União, alunos, preservar
as florestas, a fauna e a flora. Mas essa competência não é só da União de preservar florestas, fauna e flora. É competência da União, dos estados, do DF e dos municípios. Olha o 8º. Compete ainda a competência comum. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9º. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e também de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza. Destaque isso aqui, ó, o 10. Combater as causas da pobreza, os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 11. É competência ainda comum registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Compete ainda à União estabelecer e implantar política de educação para a segurança do quê? Do trânsito. Mas não é só da União, é uma competência comum, ó. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito é competência da União, dos estados, do DF e dos municípios. Cuidado com o parágrafo único. Diz o seguinte: leis complementares. Primeira coisa que eu vou destacar. Leis complementares. Vou colocar um marca-texto aqui para você não errar isso. Destaca aí. Então vamos lá para a questão. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Vou ler novamente com vocês. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, o DF e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito o quê? Nacional. Alunos, vou voltar para o quadro e vou colocar uma telinha para vocês. Vimos aqui, então, a competência da União. Ela pode ser material administrativa para fazer, e aqui eu tenho 2 tipos que a gente já viu em sala de aula. A competência exclusiva da União, que não cabe delegação, e a competência comum, que é de todos. União, Estados, DF e municípios. Agora eu vou para o outro lado da tela, olha só. A competência legislativa é para legislar, e eu tenho 2. No artigo 22, eu tenho uma competência chamada de competência privativa da União. Essa privativa, alunos, cabe delegação para os estados. Essa é a regra. Daqui um pouco eu volto aqui. O artigo 24, ele trata da competência concorrente da União. E daqui um pouco eu falo do 24. O 22, onde ele fala competência privativa da União, eu vou colocar no quadro para vocês uma informação simples na aula de hoje. Lê aqui comigo o artigo 22. Olha o que ele diz. Vamos lá, 22. Compete privativamente à União legislar. Eu sei que esse termo privativo cabe delegação. E aí o aluno vai dizer o seguinte: cabe delegação para quem? Primeiro, para os estados. Agora a pergunta que não quer calar: cabe delegação para o Distrito Federal? Volta a tela para mim, eu quero que você entenda. O artigo 22 está tratando de competência privativa. Isso é competência privativa, é para legislar. Então, olha a maldade na prova do Sebrasp. Compete privativamente à União fazer, emitir, estabelecer, relacionar, manter. Está errado.
Se a competência privativa, junto com ela, tem que vir junto com ela, virá o verbo legislar. Então, compete privativamente à União legislar, sempre. Se não tiver o verbo legislar, a questão está tendenciosa ao erro, porque a competência privativa é uma competência legislativa. Agora, olha só a pergunta que será amplamente explorada na tua prova do Sebrasp/CESP. Esta competência privativa que está contida no artigo 22, que é muito recorrente, só pode ser delegada para o Estado? O só é maldade, está errada a questão. Ah, mas lá no artigo 22 ele fala que é só para o Estado. Sim, no artigo 22 ele diz que é só para o Estado. Porém, nós sabemos que a competência legislativa do DF é híbrida. Ora atua como município e ora atua como Estado. Se for na atuação de competência estadual, o DF também pode receber a delegação. Onde diz, nossa, não está escrito no artigo 22, mas está subentendido quando eu caso 22 com o artigo 32 da Constituição Federal. Você não pode errar isso na tua prova do concurso. Então, a competência privativa do artigo 22, ela pode ser delegada tanto para o Estado quanto para o DF. O DF não está escrito no artigo 22. Mas eu tenho que fazer uma correlação com o artigo 32, que diz que a competência legislativa do DF é híbrida. Claro aí, alunos? Então, vou colocar na tela para vocês, ó. Cabe delegação para o DF. Onde é que está essa informação, professor? Vamos ler primeiro o artigo 22, parágrafo único. Destaca aí, ó, de novo, ele fala, lei complementar poderá autorizar aos estados. Nós vimos hoje que cabe também ao Distrito Federal, em conformidade com o artigo 32, que aqui um pouco eu vou ler com vocês. Claro aí, alunos? Legislar sobre questões, olha só, não é qualquer questões, é só sobre questões o quê? Específicas relacionadas às matérias do artigo. Então, vamos lá, alunos. Eu vou abrir uma tela para vocês. A competência privativa da União cabe delegação para quem? Para os estados. E eu vou colocar barra DF. Quem é que vai delegar? Olha só. A delegação será feita por lei complementar. E você não pode errar isso na tua prova. E não é sobre qualquer matéria, é lei complementar, olha só, sobre questões específicas. Grava isso. Claro, alunos. Volta a tela para mim, olha o que eu quero que você entenda. A competência do artigo 22 é uma competência privativa. Essa competência privativa do artigo 22, meus nobres alunos, o que eu quero que você entenda, ela é uma competência para legislar. E o termo privativo me reporta a possibilidade de delegação. Essa delegação vai acontecer para quem? Essa delegação vai acontecer para os estados, conforme está preconizado o artigo 22, parágrafo único, mas eu não posso tirar da mente que cabe também a delegação para o Distrito Federal, porque o artigo 32 diz o seguinte, a competência do DF legislativa é uma competência híbrida. Vamos lá para o artigo 32, vou colocar no quadro para vocês. Artigo 32 da Constituição Federal. Está na tela aí, alunos. Olha a informação que ele me traz. O Distrito Federal está na tela para vocês, tá? Olha só a informação. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Está aqui, ó. Competências legislativas reservadas aos estados e ao município. Quando o DF estiver atuando com competência legislativa estadual, caberá na competência privativa a delegação para ele. Então, vou voltar à tela, vou colocar para vocês lá no meu quadrinho, ó. Cabe ao DF, de acordo com o artigo 32, aqui está a maldade,
parágrafo 1º da Constituição Federal. Tranquilos? Então, volta para mim, senhoras e senhores, a tela. Eu quero que vocês entendam. A competência privativa do artigo 22 poderá ser delegada para os estados, em conformidade com o artigo 22, parágrafo único, mas pode ser também delegada para o DF, que não está escrito no 22, parágrafo único. Mas eu faço uma correlação com o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal, que a competência legislativa do DF pode ser tanto estadual quanto municipal. É híbrida. E quando o DF estiver atuando com uma competência legislativa estadual, caberá a ele a delegação por parte da União. E aí o aluno vai perguntar o seguinte, professor, como é que se faz essa delegação para os estados e para o DF? Essa delegação será feita por lei complementar. Lá na prova do CES vai colocar que é por lei, está errado, não é lei ordinária. A delegação será feita por lei o quê? Complementar. Sobre qualquer matéria? Não! Só sobre questões específicas, e você vai gravar isso. A delegação será feita por lei complementar e somente sobre questões o quê? Específicas. Ficou claro para vocês? Volta comigo para o artigo 22, que é o que mais cai nas provas do Sebrasp. Vou colocar para vocês na tela. O artigo 22, ele é contido por 29 incisos. Olha o que ele diz no 22. Compete privativamente à União legislar. O inciso 1º é o mais cobrado nas provas de concurso e nas provas da OAB, ó, gente. Aí ele fala direito civil, comercial, penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico e espacial e do trabalho. Aqui tem um processo mnemônico que funciona bem, chamado de capacete. Capacete de PM. Olha só. O Czinho aqui, o primeiro Czinho, civil. O Azinho aqui, o primeiro A, é de agrário. O primeiro A é de agrário. O Pzinho aqui, o primeiro P é de penal. O segundo A, alunos, é de aeronáutico. O segundo C aqui, alunos, é de direito comercial. Então está aqui, ó. O Ezinho aqui, o primeiro E, é de eleitoral. O T, professor, é de quê? É de trabalho. O segundo E aqui é de espacial. E o P, professor? O P é de direito penal, foi o primeiro que eu usei, e o segundo de processual. E aqui pode ser tanto processual penal quanto processual civil. E o Mzinho aqui é de marítimo, alunos. Então está aqui um processo mnemônico para você memorizar quais são as competências privativas da União. Lembrando que essa competência privativa da União cabe delegação para a União e para os Estados. Essa delegação será feita por lei complementar e só sobre questões específicas. Então vamos ler de novo. Olha o que diz. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. O macetinho que nós temos aqui é capacete de PM, isso é bom para levar para a sua prova, porque você já exaure aí o inciso 1º. O segundo diz, compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Isso é competência privativa da União. Claro aí, alunos? 3, compete ainda à União, privativamente, legislar, observa que sempre vem o verbo o quê? Legislar. Vou até destacar aqui para você lembrar que na prova, a privativa sempre tem que aparecer o verbo o quê? Legislar. Legislar sobre desapropriações, que está no segundo. Terceiro, requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Quarto, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Cabe ainda legislar sobre serviço postal.
Sexto, legislar sobre o sistema monetário, de medidas, títulos e garantia dos metais. Sétimo, cabe ainda privativamente à União legislar sobre política de crédito, câmbios, seguros, transferência de valores. Oitavo, cabe ainda privativamente à União legislar sobre comércio exterior e interestadual. Nono, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da política nacional e de transportes. 10. Compete privativamente à União legislar sobre regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. 11. Compete ainda privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. 12. Jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Destaque isso aqui, o 13. É competência privativa da União legislar sobre nacionalidade, cidadania e também sobre o quê? Naturalização. 14. Cabe ainda à União legislar sobre populações indígenas. 15. Cabe ainda à União legislar sobre emigração e imigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiro. Essa competência legislativa é privativa da União. 16. Cabe ainda privativamente à União legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. 17. Organização judiciária do Ministério Público, do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. Observem que ele tirou a Defensoria Pública do DF, não é mais competência legislativa da União, agora é competência legislativa do DF. Está aqui a maldade, alunos. Olha o 18. Cabe ainda à União legislar sobre sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais. 19. Legislar sobre sistemas de poupança, captação e garantia de poupança popular. 20. Sistemas de consórcio e de sorteios. 21. Compete ainda à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros, o quê? Militares. 22. Ainda é competência da União Legislativa tratar sobre competência da Polícia Federal, das polícias rodoviária e ferroviárias federais. 23. Ainda é competência da União tratar sobre seguridade social. 24. Diretrizes e bases da educação nacional. 25. Registros públicos. 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. Vou mais. Compete ainda à União de forma legislativa, ou legislar, no 27, sobre normas gerais de licitação e também contratação, em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, DF e municípios, obedecido o 37, inciso 21, e para as empresas públicas, sociedade de economia mista, de acordo com 173, parágrafo 1º, inciso 3º. Lembrando que cabe delegação do inciso 27? Sim, cabe para os estados e cabe para o DF legislar sobre questões específicas. Olha o 28. Cabe ainda à União legislar sobre defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. E por último, 29, propaganda comercial. Parágrafo único por desencargo de consciência, lei complementar, você vai passar um marca-texto, lei complementar poderá autorizar a quem? Aos estados. Mas vimos na aula de hoje que também pode autorizar ao Distrito Federal, de acordo com o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal, para legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Volta a tela para mim. Alunos, eu sei que esse módulo da aula de hoje foi pesado.
competência, nós vimos competência concorrente da União, nós vimos a competência comum da União, que é uma competência material, que é uma competência administrativa do artigo 23. E vimos também o dispositivo que mais cai em provas de concurso quando se trata do título 3 da Organização do Estado, capítulo 2 da União, que é a competência privativa da União. Lembrando que a competência privativa da União é uma competência privativa para legislar, e se é privativa, cabe delegação através de lei complementar para os estados e também para o DF, em conformidade com o artigo 32, parágrafo 1º. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Peço que vocês façam uma leitura do artigo 21 ao 24 de forma reiterada, porque é uma questão garantida na tua prova de concurso. Fica aqui um grande abraço do teu professor Sandro de Abreu. Meu muito obrigado e até breve.